Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre doenças raras, doenças que têm pouco registros em comparação com doenças mais comuns na população, mas são muito importantes, porque doenças raras podem acometer qualquer um de nós em qualquer momento da nossa vida. Além disso, elas são complexas e pouco compreendidas. E por isso eu recebo hoje aqui no Saúde em Foco o médico dermatologista e médico coordenador do Serviço de Doenças Raras do Complexo Funfarm, o doutor Amadeu José Rodrigues Queiroz. Doutor, obrigada por sua presença aqui com a gente no Saúde em Foco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de um tema tão relevante para os profissionais de saúde, para a população, para todos da sociedade. Doutor, explica pra gente como é que é classificada uma doença rara na porcentagem numérica de registros entre a população. Quando a gente fala de doença rara, como o próprio nome sugere, é uma doença pouco frequente. Quando uma doença acontece em menos de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, ela é considerada uma doença rara. Então, a gente está falando de um grupo gigantesco de doenças, o que torna mais difícil ainda trabalhá-la como um grupo. Porque, por mais que sejam raras, cada uma delas tem uma necessidade tanto do processo diagnóstico quanto de tratamento que é muito diferente uma da outra. Então, para a gente classificar como rara, a gente tem um índice de frequência. É ter menos de 65 pessoas afetadas a cada 100 mil habitantes. Isso define o raro. Mas dentro dessa classificação numérica, a gente tem uma diversidade gigantesca de doenças. Tem assim, doença rara que um paciente tem, a condição é diferente de outro que tem a mesma doença? Chega a esse ponto, doutor? Isso vale para qualquer doença. Então, as doenças comuns, elas têm muitas vezes manifestações atípicas e as doenças raras, elas podem ter manifestações muito claras, muito típicas delas ou atípicas também. Então, dentro do processo diagnóstico, o mais importante é que o profissional de saúde converse com o paciente. Então, nós precisamos trabalhar sempre com a qualidade da informação. O nosso cerne de trabalho não é exame. As pessoas atualmente têm um vínculo muito grande com o exame e isso não dá diagnóstico. O que dá diagnóstico é uma interpretação apropriada de um contexto clínico que, quando necessário, pode precisar de uma complementação diagnóstica por um profissional bem treinado. Então, o mais importante é uma escuta ativa por parte do profissional para com o paciente, para com sua família, para entender o que acontece com o paciente, qual foi o processo evolutivo do processo de saúde e doença, o que ele tem. Depois disso, estabelece diagnósticos sindrômicos e um processo de investigação. Pode ser necessário fazer exame físico, exame complementar, outras avaliações. Então, o exame físico e a consulta é o básico. Depois disso, você pode já chegar no diagnóstico definitivo de uma doença rara no consultório. Muitas vezes é possível fazer isso. Quando necessário, a gente vai para uma investigação adicional, seja com exames de laboratório, exames de imagem, exames genéticos, testes provocativos, testes terapêuticos, tem uma gama de investigações que a gente pode fazer. Mas nada disso vai ser bem feito ou vai ter um resultado apropriado se a gente não tiver uma história clínica bem feita. O que isso significa? Muitas vezes, o paciente já chega para a gente com, olha, eu procurei já várias pessoas e eu tenho tal diagnóstico, olha o exame que eu fiz. Mas, na verdade, aquele exame pode ser um falso positivo. E muitas vezes foram feitos exames que foram negativos, mas era um falso negativo. Então, o processo de interpretação de um resultado de exame, ele tem como base a história que o paciente conta. Por isso que é importante a gente entender o que o paciente conta de história, saber colher uma história apropriada. Essa primeira consulta, esse primeiro vínculo, ele tem que ser o mais límpido possível, em que o paciente, sem ter e sem usar de impressões de outros profissionais, conta a história dele. Como foi o processo dele? A gente tem que obrigatoriamente rever como foi a vida do paciente, como é a história familiar e pegar o máximo de informações para a gente trabalhar aquilo. Para que quando a gente precise de algum exame, ele seja bem usado. Muitos diagnósticos, por exemplo, têm base clínica exclusiva. Então, por exemplo, os pacientes com neurofibromatose, os maiores achados a gente vê no exame físico. Então,
muitos pacientes chegam, a gente faz uma consulta, examina apropriadamente e eu já posso dizer que ele tem aquele diagnóstico. Por que é importante eu dar um nome para uma doença? Se eu disser que a doença chama A ou B, para a pessoa geral, não tem muito significado. Mas é a partir dessa informação que a gente vai saber para onde caminhar. Depois de um diagnóstico apropriado, o mais próximo possível da verdade, a gente tem possibilidade de indicar um melhor tratamento. A gente trata para diminuir queixa, para diminuir complicação, para diminuir sequela. A partir disso, a gente pode fazer diagnósticos precoces de complicações dessas doenças. Isso vale para as doenças comuns, vale para as doenças raras. E quando a gente está diante de uma doença rara, é importante a gente estar sempre ligado na possibilidade da presença dela, tendo em vista casos que eu estou acompanhando e estou achando que é um diagnóstico mais comum, mas está fugindo do típico, a resposta não está sendo o que eu estou esperando, então você precisa rever aquele diagnóstico com mais cuidado. Quando a gente acompanha um paciente, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode querer é tempo. Porque a gente precisa de um tempo de escuta bom do paciente. Muitas vezes a gente precisa de tempo para que resultados sejam liberados. A gente precisa de tempo para que a gente tenha uma resposta terapêutica que avalie esse paciente. O que é muito importante é que tanto em doenças comuns quanto em doenças raras, muitas vezes a gente não tem tempo. E aí a gente tem situações de extrema gravidade, principalmente os pacientes com doenças imunológicas, com doenças neurológicas, em que horas pode fazer muita diferença para eles. E aí a gente lida com uma série de desafios, que é acesso a tratamento, acesso à investigação, acesso a conhecimento de pensar naquele diagnóstico diferencial. Então, o nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar. A gente tem que ter uma escuta muito boa com a família, com o paciente, com os outros profissionais de saúde para coordenar tudo isso para o bem comum do paciente. Equipe multidisciplinar é necessária? Interdisciplinar. Interdisciplinar. Isso tem um pouquinho de diferença, porque o multidisciplinar é mais ou menos assim. Eu tenho vários profissionais com várias formações diferentes e cada um trabalha na sua área para o bem do paciente. A interpretação interdisciplinar ela é bem mais intensa porque os profissionais de saúde trabalham juntos, buscando um linguajar único e uma conduta única. Então, todo mundo trabalha efetivamente junto, não é cada um na sua caixinha ali. A gente trabalha junto para uma hipótese só. E, principalmente em certas condições em que você tem áreas de intersecção, isso é muito relevante. Então, assim, é um trabalho bem mais colaborativo e intenso. Sim. Doutor, e quais são as causas principais das doenças raras? Como as doenças raras são definidas com base em uma frequência, em um número matemático, em um número, as causas são todas as causas das doenças comuns. Então, muitas delas, a maioria delas, são doenças genéticas, quase 80% delas, mas a gente tem causas infecciosas, inflamatórias, autoimunes, doenças que são multifatoriais, que eu preciso de inter-relação de fatores genéticos com fatores ambientais, com o meio social. Então, todas essas condições podem gerar uma doença rara. E, normalmente, a gente tem o meio social como um colaborador desse processo de saúde-doença. Sim. Doutor, eu vi pessoas que a pessoa tem 6 doenças raras e 2 genéticas. Tem. Então, assim, quando a gente começa a falar de doença rara, a gente tem várias doenças que são associadas. Então, por exemplo, a gente tem grupos sindrômicos. Então, eu posso ter... As síndromes autoinflamatórias são exemplos disso. Então, tem o síndrome SAFO, PAPA, PAPACHO, que são várias siglas, mas que são associações de pioderma gangrenoso, com hidradenites supurativa, e assim, vai acabando tendo várias doenças juntas. Tem pacientes que, por questões genéticas relacionadas à própria formação, deletam segmentos muito amplos do material genético e acaba perdendo genes que são muito importantes e que dão gênese a 2 doenças ou 3 doenças. Isso pode acontecer? Pode, sim. Então, assim, é muito complexo isso, porque quando a gente tem 2 ou mais doenças, a gente tem que lembrar que os sinais e sintomas que eu estou colhendo lá na história, eles não vão fazer muito sentido juntos. Então, às vezes é difícil separar. É mais comum que a gente tenha, mesmo dentro das doenças raras, um só diagnóstico que explique tudo. É isso
isso que normalmente a gente busca, mas eventualmente a gente tem um paciente com vários diagnósticos para poder explicar uma condição. Ou um paciente que tem um diagnóstico só, mas que já tem várias complicações daquele diagnóstico primário que vai acabar levando a várias manifestações e doenças secundárias. Então, principalmente quando a gente fala em síndrome, elas têm associação de várias doenças. Então, eu posso ter pacientes com xeroderma pigmentoso, por exemplo, que vai ter múltiplos cânceres, que pode ter doença neurológica junto. Às vezes ele vai chegar com uma história muito densa, mas eu tenho uma doença só que explica o todo. Então, eu tenho que entender o processo diagnóstico básico, eu tenho que entender as sequelas, eu tenho que entender o processo evolutivo, eu tenho que entender as complicações, tudo isso para tentar buscar o melhor desfecho possível. Doutor, quando o senhor fala, né, esse diagnóstico básico, começa na própria unidade básica de saúde, a mãe levando o filho, vamos falar de criança agora, não ficar atenta a qualquer sinal diferente, sinais repetitivos de infecções repetitivas, que não tem uma explicação, até eu estava vendo sobre dentição, sobre psicomotor da criança, o desenvolvimento, a mãe ficar muito atenta a isso, que pode ser um sinal de alerta. A saúde pública brasileira é um dos maiores bens que o povo brasileiro tem. E a gente precisa, primeiro, cobrar profissionais bem formados, realmente atuantes nesses ambientes de trabalho, que desejem realmente fazer bem para a população estar lá. E saber usar o sistema de saúde. Quando a gente pensa nas crianças, o cuidado adequado da criança começa na unidade da maternidade, na unidade neonatal. Então, lá é feito o teste do olhinho para avaliar como está o funcionamento básico, o teste da linguinha, a gente tem inúmeros rastreios, tem o teste do pezinho, que é essencial. O teste do pezinho é importante para as doenças raras? Totalmente, porque o teste do pezinho, ele faz um rastreio para as doenças mais frequentes dentro das doenças raras e que tem que ter um diagnóstico muito precoce, porque as complicações são muito importantes. A gente tem o teste de pezinho básico, o teste de pezinho ampliado, e que tem feito o diagnóstico de doenças muito relevantes. Fenilcetonúria, os erros inatos de metabolismo de forma geral, o hipotireoidismo congênito, a amiotrofia espinhal também está dentro agora do rastreio, que são doenças muito relevantes. No acompanhamento da criança, os ambulatórios de puericultura, de crescimento e desenvolvimento, eles têm um papel marcante. Primeiro, porque se acompanha o neurodesenvolvimento dessa criança. E qualquer alteração tem que ser um alerta para buscar uma ajuda mais especializada. Seja o pediatra encaminhando para o neuropediatra ou para alguém para fazer essa avaliação adicional necessária quando se vê um atraso no neurodesenvolvimento. Ou quando você nota alterações na curva de crescimento, alterações na curva de peso. Então, assim, o acompanhamento, a puericultura é muito relevante. Como está o crescimento dessa criança, como que está o desenvolver dela na sociedade, na interação com a família. É importante levar em consideração as alterações que os pais notam. É importante notar quando a criança tem uma função que ela já tinha e ela para de exercer aquela função. Então, todos esses sinais são relevantes. E esse cuidado integrado que o SUS propicia, ele perpassa todas as suas redes. Então, a unidade básica de saúde, os ambulatórios secundários de especialidade, o serviço terciário, o serviço quaternário, os ambulatórios especializados. Então, todos trabalham em conjunto para isso. Então, quando o paciente tem um diagnóstico, seja uma doença comum ou rara, a gente precisa que tenha uma comunicação direta com o médico da unidade básica de saúde, para ele entender, olha, esse paciente tem tal doença, ele vai acompanhar comigo, vai voltar ambulatorialmente a cada 6, 3 meses, 1 mês, o que for necessário, mas eu preciso que você esteja atento para esses outros sinais no acompanhamento longitudinal desse paciente. Então, a gente tem que entender o paciente como uma pessoa que vai precisar de acompanhamento ao longo da vida. E quando a gente pensa em população, que a puericultura ela vai ser essencial para um diagnóstico precoce nas crianças. As infecções de repetição são um sinal muito importante. As respostas adversas à vacina, as respostas adversas a remédios. Então, assim, a gente tem um grupo muito grande de doenças que são raras e são muito importantes. Tanto as relacionadas a metabolismo ou não. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a manifestação clínica, ela é uma e que abre para um vasto
uma vasta gama de doenças causadoras. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, as pessoas podem aparecer com bolhas na pele. A bolha é só um descolar da epiderme, em algum nível de clivagem dela, porque a pele é como se fosse uma paredinha que tem tijolinhos unidos por cimento. Se aquele cimento, que são as proteínas de adesão, param de funcionar, ele vai formar uma bolha. Mas isso pode ser formado por remédio, pode ser formado por doença genética, pode ser formado por doença autoimune, pode ser formado por trauma físico, pode ser causado por infecção. Então, daí a gente tem uma situação onde a gente tem uma manifestação clínica que é única e que eu tenho que diferenciar o causador para subtipificar isso e tratar diferente. Então, assim, tem certos sinais que são muito relevantes. A formação de uma bolha é muito relevante. A pele não é para estar aberta, é o nosso órgão de proteção. Uma criança que está regredindo função, as pessoas têm que adquirir função progressivamente, não perder. Uma criança que tem formação de lesões na pele de forma extensa, uma criança que começa a ter dificuldade de comer, que tem alteração visual, que o dentinho não está crescendo como deveria crescer, que sente calor excessivo, que não sua direito, que não tem pelo, que caiu o pelo. Então, assim, a gente tem sinais que às vezes são muito discretos e que têm que ser valorizados para essas pesquisas, seja para chegar no diagnóstico comum, que é importante para tratamento, sim, seja para uma doença menos frequente. Hoje, há muito erro de diagnóstico de doenças graves e levam a tratamentos que prejudicam o paciente, doutor. Isso existe, sempre existiu, por inúmeras questões. Primeiro, eu não tenho dúvida que o tempo de escuta ele tem sido reduzido. Tem estudos que mostram que se leva menos de 12 segundos para interromper o que o paciente está falando. Então, a pergunta é muito simples. O que te trouxe aqui? O que está te incomodando? O que eu posso te ajudar? E deixar o paciente falar livremente. Essa interrupção acontece em menos de 10 segundos. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto é, as doenças não aparecem de uma vez. Com tudo que ela tem florida de sinal e sintoma, ela vai ter sintomas muito discretos no início. Então, imagine, febre. Febre é um sinal muito frequente. Toda criança vai ter febre. A criança chega na unidade de atendimento, ela está com febre, não tem nenhum outro sinal, o pediatra vai orientar. Sim. Mas ela pode, no evoluir, adquirir novos sinais e sintomas que, somados, vão chegar num diagnóstico diferente. Muitas vezes raro, muitas vezes grave, mesmo que comum. Isso não é um erro diagnóstico, isso faz parte do processo de evolução da doença. Então, por isso que o acompanhamento é tão importante, é estar acessível. Então, olha, você está com a febre, não consegui achar nada nesse momento que me chame a atenção, mas observa se acontecer tais novos sinais e sintomas, você lista os mais importantes, você volta para eu reavaliar. Então, não há de se esperar, e isso acontece na maioria das vezes, que os diagnósticos sejam feitos de forma precisa numa primeira consulta. Muitas vezes a gente consegue, mas não necessariamente vai ser obrigatório. Tem pacientes que perpassam uma vida até ter um diagnóstico certo. Anos esperando um diagnóstico, né, doutor? Esperando também exames. Tem doença que simula outra doença. Então, assim... Simula? Simula. Então, como, assim, doutor? Dá um exemplo interessante. Por exemplo, as porfirias são um grupo de doenças de erro inato que as pessoas podem manifestar com vários sintomas. Doença, como simulando doença neurológica, simulando dores. Então, assim, muitas vezes os pacientes são operados como apendicite, como um abdômen agudo, como uma doença abdominal e, na verdade, ele está tendo uma crise por uma doença metabólica, em que, às vezes, demora muito tempo para esse diagnóstico. Foi um erro de tratamento? Se a hipótese era mais provável, ele colocava em risco de vida do paciente, a hipótese principal não é, faz parte do processo. Por isso que é importante que as pessoas conheçam o máximo de diagnósticos diferenciais para que elas tenham sempre uma pulga atrás da orelha. Olha, esse paciente já operou 2 vezes, está estranho com essa dor abdominal de novo, vamos rever o diagnóstico, pensar, ter uma equipe que trabalhe junto. Então, assim, muitas vezes o processo da doença, ele limita a nossa capacidade diagnóstica por não ter sinais e sintomas apropriados ainda. Ou por colocar como hipótese uma situação tão grave que eu não tenho tempo para fazer outros diagnósticos.
Então, é muito difícil essa resposta. É uma avaliação realmente caso a caso. Mas quando o tempo de escuta é bom, a nossa chance de acertar é maior. Sim. Doutor, o senhor é coordenador do serviço aqui da Faculdade de Medicina, do Hospital de Base, de doenças raras. Como é que está hoje? Quantas pessoas estão em tratamento? Como essas pessoas chegam a esse serviço? Os nossos pacientes, eles são encaminhados conforme a via SUS habitual. Então, assim, doença rara não significa que a gente acompanhe todas as doenças raras. A gente tem uma lista de doenças que a gente acompanha conforme pactuação feita e conforme o preparo mínimo dos nossos profissionais que compõem a equipe. Então, não é toda doença rara que a gente atende. Começa por aí. O paciente não precisa vir para um centro, para um serviço de doenças raras. Existem inúmeros serviços no Brasil, aqui em Rio Preto, que atendem os mesmos CIDs que a gente atende. Então, é um outro serviço que atende também a essas demandas. O paciente ele chega como encaminhado como qualquer paciente SUS. Ele pode ser encaminhado, ele pode ser avaliado na emergência, ele pode ser transferido de forma hospitalar, ele está internado em outro hospital, vem pra gente. Ele pode vir encaminhado dentro do mesmo hospital, então uma outra especialidade pede a nossa avaliação. Ele pode vir encaminhado pelo Ciresp, pela via de regulação. Nós seguimos estritamente as vias regulatórias do SUS. Tem pacientes que são do próprio hospital, que por interesse do hospital são avaliados no nosso serviço. Então, as vias de entrada são as vias do SUS habitualmente, a gente não tem outra via de entrada. Nós recebemos pacientes de todo o Brasil, a gente tem pacientes de estados bem longínquos, a gente tem pacientes de outros continentes, então, assim, a gente consegue ajudar muita gente. Muita gente. E tem, assim, alguma prevalência de alguma rara ou não? Tem. Tem. Nós atendemos hoje, nós já atendemos nesses 2 anos de existência, quase 2 anos de existência, 1.400 pacientes, todos estão em seguimento, a gente pode dar alta eventualmente, mas eles não seguem com a gente, então ele pode entrar para uma investigação de uma doença rara e não ser uma doença rara, ele continua com a gente nos nossos ambulatórios gerais ou fica no ambulatório específico de doença rara de acordo com o diagnóstico. Nesse grupo de pacientes, o diagnóstico mais frequente são os diagnósticos relacionados ao neurodesenvolvimento. Então, a neurologia adulta, a neurologia infantil que trabalha com a gente é o nosso maior grupo de trabalho, o nosso maior grupo de demanda. A gente tem pacientes muito graves, os que mais internam são os pacientes com erros inatos do metabolismo ou pacientes para investigação. E de transferência hospitalar, a gente recebe, às vezes, neonatos que nascem em outros municípios, em outros estados, com doenças muito infrequentes. A gente tem pacientes que são realmente únicos no mundo, que nunca teve uma prestação clínica daquele tipo. Então, assim, não tem nome, né? Tem doenças raras que não tem nome ainda, doutor. Tem várias que estão sendo apreendidas, tem doenças extremamente raras, as síndromes autoinflamatórias são um grupo novo de doença que a gente tem apreendido e que afeta todas as idades, desde bebê recém-nascido, a gente tem bebês que chegaram na idade neonatal com menos de 3 semanas de vida com doença autoinflamatória, com subtipos específicos. Existem doenças autoinflamatórias que a gente tem feito diagnóstico no idoso, que é um outro lado que não se conhecia. Então, assim, as infecções de repetição, certas manchas diferentes, não são só de diagnóstico infantil. Então, assim, a gente tem uma variedade. E como são doenças muito infrequentes, tem as doenças raras e tem as doenças super raras. Super raras? Aí a frequência é muito, muito menor. Então, a gente tem pacientes que a doença tem menos de 1 para 1 milhão. Então, aí é um trabalho muito complexo, porque é trabalhar para um indivíduo muito específico. Sentar e estudar bastante para tentar ajudar, para chegar numa resposta. E aí, muitas vezes, o que nos falta é tempo. É tempo. Doutor, as doenças raras, elas podem ser graves, elas podem ter curas também? Tem as que podem ter curas? A maioria das doenças raras não tem tratamento específico. Esse é um grande limitante. Outras doenças raras são tratadas com medicações ou terapias que são comuns, medicamentos que servem para mais de uma coisa. Outras doenças raras, elas têm tratamento específico. Então, a importância de dar um diagnóstico mais preciso possível é para tratar o que é possível tratar, prevenir evoluções
inadequadas ou sequelas nas que não são, mas às vezes com terapias outras. Mas várias doenças têm tratamento específico e é importante o início mais precoce possível. Um exemplo disso é a amiotrofia espinhal. Então, geralmente as doenças raras têm uns nomes difíceis, né, científicos. Na verdade, isso é um entrave também para se tornar Na verdade, popular? Cada coisa na vida tem um nome, mas é um nome não conhecido. O que seria essa doença, doutor? A amiotrofia espinhal é uma doença neurológica que manifesta normalmente no bebê pequeno e que tem um impacto muito grande no desenvolvimento neurológico dessa criança. Tem sido tentado diagnósticos mais precoces, com avaliações mais no início da vida, para que os tratamentos realmente sejam mais efetivos. Então, assim, o problema do nome é porque não há conhecimento. Até as doenças comuns, elas às vezes são mal nominadas. Então, é importante que a gente forneça ao paciente o nome da doença dele, o significado dela, para que quando ele vai conversar com outro profissional de saúde, ele saiba explicar o que ele tem, saiba dar um nome certo. O problema é quando se tenta facilitar essa comunicação com nomes não corretos e, eu tenho uma arritmia. Qual arritmia? Tem um monte. Isso tem impacto. Então, é importante fornecer ao paciente o nome preciso, o mais preciso possível da doença dele, para que ele tem que entender ao longo do tempo. Esse processo de conhecimento da sua própria condição auxilia em outras medidas de comunicação. Primeiro, muitas doenças trazem estigma. E isso dificulta o paciente a ter acesso ao mercado de trabalho, dificulta o paciente a entrar na escola, a ter uma inserção social completa. Quando ele se empodera em relação à doença dele, à condição dele, ele consegue lidar melhor com isso e responder à sociedade que é ignorante. Então, a pessoa que não sabe vai ter medo de pegar a doença, não vai chegar perto, vai ter receio, vai falar qualquer coisa. Então, ele se sentindo empoderado, entendendo o que ele tem, ele fala, não, minha doença não pega, eu tenho tal coisa, se ele quiser explicar. E isso pode dar mais força para o paciente na inserção social. Se ele não sabe o nome, não entende do que se trata, isso vai ser mais um entrave. Sabe, doutor, eu vi nessa questão que muitos dos pacientes estudam mesmo a doença para entender, conhecer. E uma barreira é essa, que tem que explicar algo que é tão pouco falado, complexo, para as pessoas comuns, né? Explicar o porquê que tem isso, o filho, a filha ou a própria pessoa, né? Isso é um entrave, além de não encontrar um par, né? Outras pessoas que estejam com o mesmo problema para dividir experiências. Como é que é a sua vivência no trato com esses pacientes em relação a essas questões? Quando a gente fala de qualquer problema de saúde, quando você encontra alguém que tem a mesma condição que você, você se compara, você sabe o que funcionou com o outro, você pode conversar com o médico que está te atendendo para ver se aquilo pode se aplicar ao seu caso. Não necessariamente vai se aplicar, mas é uma opção. Então, tudo começa com uma explicação. Você tem que dar o nome, você tem que explicar o que o paciente tem e, normalmente, não numa consulta, em várias consultas. A gente tem que ter uma sensibilidade de entender até onde o paciente está ouvindo, até onde ele realmente entendeu, para eu ir colocando um pouco mais a cada consulta daquela condição, porque é muita informação de uma vez. E como eu falei, essas condições normalmente são multissistêmicas, então ela pode afetar vários órgãos ao longo do tempo. E eu não posso chegar e já falar um monte de coisa de uma vez que vai deixar a pessoa apavorada. Então, a gente tem que ter sensibilidade nessa transmissão do que se trata. Um outro ponto que ajuda bastante são as associações de pacientes portadores daquela doença específica. Tem várias organizações que são muito sérias, que a gente pode orientar o paciente, olha, tem um site sobre a sua condição que é muito interessante. Geralmente eles têm grupos de pacientes que compartilham informações, que compartilham sucessos ou fracassos e alertas, né? Que a conversa médico-paciente, profissional de saúde-paciente, por mais que a gente tente, nem sempre é tão simétrica. Já entre a pessoa leiga com a outra pessoa leiga, mas portadora da mesma condição, essa comunicação mais simétrica é mais possível. Então, é uma outra forma de você conseguir. Os grupos, quando a gente tem um pouco mais de pacientes com a mesma condição, os grupos de conversa ajudam bastante.
Então, assim, esse momento de troca, de experiência também é muito válido. Quando a gente fala, por exemplo, de pressão alta, de hipertensão, como é muito frequente e tem um risco elevado para complicações, infarto, AVC, doença renal, enfim, doença vascular periférica, isso é conhecido de todo mundo. Quando você chega e fala, olha, você teve um infarto, a pessoa já entende que aquilo é grave. Quando você fala o nome de uma doença que é pouco conhecida, a gente tem que ter um trabalho educacional maior para que haja compreensão daquilo, do significado daquilo. E isso às vezes é difícil, porque às vezes você fala um nome que para ele não tem significado e começa a explicar um monte de coisa que é importante, mas que ainda não adquire o significado para ele. Então, precisa ao longo do tempo ter significado. Eu acho que, imagino que seja como entrar numa escuridão, porque se é raro, será que tem alguém pesquisando, algum pesquisador, cientista, estudando isso para trazer um tratamento, trazer a cura, uma melhora de vida? Eu acho que deve acontecer isso quando a gente ouve essa palavra, uma doença rara. Doutor, nós temos até inclusive uma lei nacional, que é a 13693 de 2018, muito recente, que fala sobre as doenças raras, que tem que ter o Dia Nacional, que é comemorado 28 ou 29 de fevereiro, 29 porque é um dia raro, não é? E que me chama a atenção que essa lei, assim, ela fala que é o dia da informação, capacitação e pesquisa sobre doenças raras. Então, capacitação é aquilo que você já falou, né, dos profissionais serem capacitados, não é, doutor? A capacitação, ela vem desde o momento de formação na graduação. Isso. Na graduação, fala-se de doenças raras? Era uma pergunta. Olha, eu tenho uma experiência pessoal que eu lembro com rancor. Eu sempre gostei de rarologia, eu sempre gostei de doença rara. As especialidades que eu escolhia sempre tinha muitas coisas diferentes. A minha especialidade, por exemplo, tem mais de 5 mil doenças. Mais de 30% delas são raras. Então, todas as especialidades médicas têm uma vasta gama de doenças raras, porque por intersecção com outras ou por ser própria da especialidade. Mas quando eu estava na graduação, eu ouvi de um colega de sala a seguinte frase, que ele tinha ouvido de um professor que ele gostava muito. Ele disse o seguinte: saiba o comum e diagnostique comumente. Saiba o raro e diagnostique raramente. Nossa. Na época, eu engoli isso a seco. Mas depois eu entendi o seguinte: é uma estupidez isso. Por quê? Ninguém que sabe doença rara não sabe o resto. Para você fazer um diagnóstico de doença rara, você tem que saber fazer diagnóstico diferencial. E para isso você precisa ser médico. O diagnóstico é dado por médico, não é dado por outra profissão, não é dado por outra pessoa. Primeiro, a sociedade tem que entender isso. É uma coisa muito séria, não é um achismo. A gente tem muito preparo para isso, ou deveria ter pelo menos, e não é procurar na internet. Esse é o ponto 1. Então, assim, a capacitação começa na graduação, ou deveria começar, com uma formação médica apropriada. A gente, quando estuda, a gente já estuda diagnósticos sindrômicos, que chega lá das coisas mais comuns até chegar no mais raro de tudo. Então, eu tenho pressão alta. Mas sua pressão alta é causada pelo quê? É hipertensão essencial? E tem uma série de diagnósticos diferenciais raros e muito raros do motivo da sua pressão alta. Tem situações que você tem deleções gênicas específicas que faz você reter demais certas substâncias e é tratado de uma forma totalmente atípica das outras hipertensões. Então, para você saber, só um exemplo, para você saber essa forma mega rara de hipertensão, você tem que saber o comum, você tem que saber dar diagnóstico de hipertensão essencial, você tem que saber como avalia um paciente hipertenso, como avalia o órgão-alvo. Então, na verdade, trocando aquela frase, eu acho que o correto seria, quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais capaz você vai ser de dizer que o comum realmente é comum e mais capaz você vai ser em saber discernir quando precisa fazer uma investigação a mais para chegar num diagnóstico raro. Então, esse processo é um processo de convivência com o paciente. Você pode achar que é uma doença comum, começar um tratamento e ver ao longo do tempo que não é bem assim. Mas para isso você precisa ser capacitado, ser muito bem informado. As instituições têm obrigação de formar apropriadamente os alunos.
na pós-graduação, a pessoa tem que ter consciência da necessidade de continuar sempre se formando. O conhecimento ele é muito amplo. A gente precisa sempre não só rever o que já se sabe, como aprofundar no que tem de novo. Então, é um processo para a vida. Então, a lei, ela tenta estimular inúmeros aspectos para o melhor cuidado dos pacientes com doenças raras, que é o conhecimento, que é a capacitação, que é a pesquisa, que a gente tem pouquíssimo recurso, que é acesso a tratamento, que a gente tem entraves enormes, que é acesso a métodos diagnósticos que são super complexos. Então, assim, a gente tem entraves em tudo. Nada funciona efetivamente bem, como está escrito, e é um objetivo, mas não acontece efetivamente. É uma luta diária para que a gente consiga fazer efetivamente alguma coisa da melhor forma possível. Então, assim, isso vale para o SUS, vale para o privado, vale para a saúde complementar. Então, a gente tem entraves em todos esses meios. Doutor, a jornada das famílias não é fácil. Eu até vi depoimentos que as pessoas falavam, no caso de crianças, não vai vingar. Tinha essa frase antigamente, não vai vingar. Isso ainda é comum ou a gente já evoluiu, doutor? Infelizmente é comum. Como eu já disse, a gente precisa dar diagnóstico para saber dizer prognóstico. Eu só posso ter alguma resposta desse tipo pós-diagnóstico. E jamais dizer coisas como não vai vingar ou vai viver X anos. Quando a gente tem dados estatísticos, a gente tem uma noção aproximada de tempo de vida naquela condição. Mas quando a gente olha para o indivíduo, a gente tem que fazer o melhor por ele enquanto for possível, caminhar junto com ele nesse processo. Então, assim, a gente tem melhorado os processos de acesso, de diagnóstico, de tratamento. Ainda não está no melhor dos cenários, mas muito melhor do que já se esteve antes. Então, a gente pode dar mais possibilidades às pessoas. E a gente só pode dar essas respostas quando tem acesso a diagnóstico. Então, assim, a gente tem que ter humildade de dizer, olha, eu estou com dificuldade de chegar na sua resposta por conta disso, disso e disso. Dar os motivos da dificuldade. Eu vou precisar de ajuda de outra pessoa. Eu vou precisar te encaminhar. E como eu já tinha dito, o SUS trabalha de forma integrada. Então, é obrigação do SUS, da sua área administrativa, interrelacionar-se. Então, aqui eu não tenho esse método diagnóstico. Mas será que tem algum lugar que eu possa pedir ajuda? Aqui eu não tenho um profissional que tenha habilidade ou algum conhecimento nesse cenário. Será que eu tenho algum outro lugar no SUS como um todo? A gente tem pacientes que moram no Acre e vêm para cá para acompanhar com a gente. Então, assim, é possível? É possível. Então, tudo é uma questão de conhecimento que vai além da parte técnica. Você tem que conhecer de sociedade, você tem que conhecer de valores, você tem que conhecer de religião, de como as pessoas interpretam saúde e doença, como que a gente tem que ter conhecimento administrativo para saber como essas interrelações acontecem. Saber só técnica já é muito, mas não é suficiente, porque a medicina, ela é uma ciência social. E nisso tem questões antropológicas que trabalham muito com isso, que tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do caminho da cura. Todo cidadão perpassa seus valores, seus conhecimentos, até que chega no momento do diagnóstico. Muita gente vai pedir ajuda para o padre, para o pastor, para benzedeira, o conhecimento da tia, a internet, antes de chegar, ou tenta juntar informações desses tantos lugares para conseguir uma informação que faça sentido para ele. Por isso que essa questão da comunicação é tão relevante. A gente sempre precisa de uma resposta, não é, doutor? Eu ouvi também assim, pessoas dizendo, eu sou um milagre, porque não tive diagnóstico correto, muitos anos de tratamento também inadequado e estou aqui vivo, eu sou um milagre, apesar da minha doença rara. Essa fala, ela pode vir de encontro com, isso vai dependendo muito, mas às vezes a pessoa tem uma doença que é potencialmente muito grave e ela conseguiu viver tempo suficiente para chegar num diagnóstico e aí começar um tratamento apropriado. Isso é uma sensação que fica mesmo de uma sorte imensa, de um milagre, de ter conseguido caminhar até chegar naquele momento do diagnóstico e de alguma possibilidade de tratamento melhor.
E quando a gente fala de doença rara, parece que é uma coisa pesada, né? Raro, né? Mas, por exemplo, quem tem sudorese contínua é uma doença rara também, doutor, não é? Não. Tem doenças mais simples, assim, que não são agravantes, que as pessoas convivem normalmente? Que assim, doença significa, seja ela rara ou comum, significa uma alteração do que era esperado para a maior parte da população na manutenção da sua saúde corporal ou no seu bem-estar físico. Então, não tem como dizer que a pessoa tem uma doença e que ele não vai ter algum impacto. Então, impacto sempre há, mesmo que seja um impacto menor. Mas, por exemplo, posso citar, deixa eu pensar, alguns subtipos mais leves das displasias ectodérmicas, o paciente pode ter um calor mais intenso, uma dificuldade de suar. Isso já incomoda bastante. Tem pacientes, é uma condição rara. Isso é. Tem pacientes, por exemplo, que têm malformações vasculares, que às vezes é restrita a um determinado segmento do corpo, que muitas vezes tem associação com doença interna, mas ele pode não ter associação. Mas por ser algo visível, vai ter um impacto. Então, assim, quando você disrupta esse processo de saúde e bem-estar, você vai ter algum impacto, por mais leve que seja. E esse impacto é muito individual. Tem pacientes com questões muito graves que conseguem ter uma resiliência muito grande. E outros com uma questão que não é tão grave, que não é tão mórbido, não tem risco de morte, de complicações, mas que aquilo afere muito. Então, é muito individual essa percepção da saúde. Eu vi também assim que raro é ser igual. Igual não existe. Igual não existe. E tem algumas discussões, assim, dos fenômenos mosaicos, e todo mundo, teoricamente, seria um mosaico. Enfim, mas aí a gente entra numa coisa muito, muito específica. Mas, assim, igual ninguém é. Nem os gêmeos monozigóticos são iguais. Porque eles têm experiências diferentes, sentimentos diferentes, interrelações diferentes com o meio social. Então, o igual não existe. O normal é ser diferente. Quando você quer colocar as pessoas na mesma caixinha, com a mesma aparência, com o mesmo jeito de ser, aí que a coisa não funciona. Os humanos são bonitos por sermos diversos em todos os nossos processos. E os processos evolutivos aconteceram sempre assim, nos animais, nos humanos, enfim, nas plantas. Então, a beleza está na diversidade. E a gente se mantém pela diversidade, porque quando existe monotonia de organismo, existe mais chance de infecção, existe mais chance de acabar com a espécie. Então, a nossa espécie vive pela diversidade dela. Sim. Doutor, uma doença rara pode acometer a gente em qualquer momento da nossa vida. A gente não pode imaginar, não nasci, sou perfeito aqui, mas posso ter um diagnóstico de uma doença rara. Isso, explica pra gente. Como as doenças raras podem ter qualquer processo patológico causando, o que acontece é, as doenças raras, na maioria das vezes, são genéticas. E as doenças genéticas costumam ter manifestação em idade jovem. Algumas delas podem se manifestar mais tardiamente. Então, esse é um ponto. As doenças autoinflamatórias, infecciosas, autoimunes, elas têm uma manifestação que pode ser mais tardia. Então, existe uma frequência maior em pessoas mais jovens, mas pode acontecer em qualquer idade. Então, vale a pena sempre estar atento a isso. Isso. Então, quais os sinais, como suspeitar de que algo está diferente e que eu devo procurar uma orientação médica? Doutor? Essa resposta é difícil porque inúmeros sinais e sintomas podem estar relacionados a alguma doença rara. Então, é importante que quando a pessoa, primeiro que ela mantenha um acompanhamento de saúde regular. Pelo menos uma consulta, o adulto, pelo menos uma consulta anual no médico de saúde de família, ou quando ele achar mais apropriado, se precisar de mais frequência. E se sentir algum sintoma diferente, alguma mudança no comportamento, se a família notar alguma perda de função, algo está diferente, busque uma consulta médica o mais rápido possível. De preferência na unidade básica de saúde, que é o primeiro acesso. Se já está fazendo um acompanhamento específico, peça um encaixe, um retorno mais precoce, para que isso seja avaliado.
Então, o mais importante é estar atento ao seu próprio corpo. Sim. Doutora, e voltando um pouquinho, antes do programa, a gente estava conversando, pelo que eu notei, os portadores de doenças raras, eles estão buscando voz, né? E não é nem ampliar a voz, né? Nas doenças comuns a gente diz muito ampliar a voz, falar mais sobre, ter voz, né? Unidos no mundo inteiro, pessoas, né? De vários países, aqui no Brasil. E aí você até falou, não, Jaqueline, não é ter voz. Então eu gostaria que o senhor complementasse para a gente encerrar o programa. Quando você fala ter voz, parece que é uma da ideia de falar sobre, mas não é só o falar sobre. É preciso conhecimento no mais amplo possível, seja do não afetado por uma doença rara, pelo afetado pela doença rara, pelas instituições, pelos recursos sociais, pelos governantes. Então, conhecer e um fazer-se conhecer de forma mais social e global. A gente precisa fazer com que as leis saiam do papel e virem realidade. A gente precisa que os empregadores entendam as necessidades individuais e consigam aceitar aquele colaborador num ambiente onde ele possa ser o mais produtivo possível. A gente precisa que as escolas recebam essas crianças e que possam ajudar com que elas se desenvolvam o máximo possível. A gente precisa que o ambiente de saúde seja receptivo, que esteja de portas abertas para o paciente voltar quando tiver uma real necessidade, mesmo que não tenha uma consulta marcada. Então, a gente precisa quebrar certos entraves burocráticos e tornar a inserção social do indivíduo mais plena possível, para que o conceito máximo de saúde possa ser buscado, porque atingido é muito complicado por conta do quanto que ele é vasto o conceito de saúde. Mas a voz, ela é um começo para que essa mudança realmente exista e que se consiga com que esses pacientes tenham uma inserção mais plena. Quando a gente fala de doença crônica, seja rara ou não, a gente tem que lembrar que ela não se restringe só ao paciente. A família também adoece junto. A família precisa de cuidado, os pais precisam de ajuda. Muitas crianças com doenças crônicas, raras ou não, muitas vezes não... Visíveis, doenças visíveis fisicamente, doutor? Também, mas elas muitas vezes são abandonadas. Muitas vezes os casamentos... isso? Tem. E tem vários estudos disso, não é só de experiência ou de um caso ou outro, isso é muito frequente. Os pais, eles têm mais chance de depressão, eles têm mais chance de ansiedade, eles têm mais chance de divórcio, eles têm mais dificuldade de acesso ao trabalho, eles têm até menos salário. Então, assim, o impacto da doença crônica afeta toda a família, afeta a sociedade. Por isso que também é obrigação da sociedade acolher essa família, acolher esse indivíduo. Sim. Doutora, e a nossa função hoje aqui na TV Câmara foi isso, trazer essa informação, dar voz, ampliar e ouvir, que essa jornada só está no começo. A lei é de 2018, na Europa foi em 2008, ou seja, aqui no Brasil 10 anos depois, ainda estamos em 2024, 2018, pouco tempo, mas começou a caminhada. Sim. Isso que é importante. Doutora, agradeço imensamente a sua presença aqui no Saúde em Foco, falando desse tema tão sensível, que é bem mesmo para a gente sensibilizar a nossa comunidade. Eu agradeço. Mais alguma consideração? Eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema que é tão relevante, que tem ganhado um pouco mais de visibilidade e pedir que as pessoas sejam atentas aos seus filhos, a si mesmos e que busquem ajuda sempre que necessário para ter uma resposta o mais rápido possível. Sim, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada também. Hoje nós falamos sobre doenças raras com o Dr. Amadeu, que é coordenador do Serviço de Doenças Raras do Hospital de Base de Rio Preto e a Faculdade de Medicina. Muito obrigada por sua atenção. Se você gostou desse programa, eu espero que tenha gostado e quiser assistir novamente ou quiser passar para alguma família, para algum familiar, amigo, nós estamos em nosso canal no YouTube. É só procurar a TV Câmara Rio Preto. A playlist é Saúde em Foco. Tem diversos programas que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.